Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, comunidade presente que nos acompanham, Rádio Câmara, redes sociais, em relação à moção proposta pela vereadora Juliana, moção 410/2022, que eu subscrevi e que muitos outros vereadores também subscreveram, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados que seja instalada ainda em 2022 a CPI do abuso de autoridade, com requerimento com mais de 181 assinaturas, proposta aí pelo deputado Marcel Van Hatten. Eu peço ao Charles que coloque uma fala do nosso senador Esperidião Amin sobre esse tema, complementando e com novas ideias sobre esse tema. Então, primeiro, eu vejo com muita esperança prosperar a ideia da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Abusos do Inquérito 4781 e abusos que estão sendo cometidos no âmbito do TSE. Acho que o deputado Marcel Van Hatten agiu muito bem em termos de Câmara. Mas acho que agora surge uma ideia mais importante. É a ideia de uma CPMI, ou seja, mista, com 27 assinaturas de senadores, com assinaturas adicionais que não farão parte do CEDOL, porque não assumiram ainda, de senadores eleitos, assegurando que o número mínimo é agora e para o futuro. Alô, doutor. E aí não tem fila. Eu estou inscrito. Não tem fila para a CPMI. Retorno à ligação. Vou lhe dar um abraço, tá bom? Não tem fila. No Senado nós temos 6 ou 7, inclusive uma sua, sobre narcotráfico. Isso. Não tem fila para a CPMI. E não existe possibilidade de se inventar um pretexto, porque depois que se criou a CPI da Covid, não há mais embaraço para a criação. Portanto, se alguém quiser recorrer ao Supremo, vai recorrer, mas com uma matéria vencida. Terá que ser muito criativo para proibir que haja essa CPMI. E, finalmente, concluindo o que eu falei sobre a expansão desse desejo de impedir divergências, eu fiquei sabendo pelo notícia em Congresso, do Congresso em Foco, é uma fonte respeitável, de que um deputado do Rio Grande do Sul, não sei se animado pelo senador Reis, espero que não, entrou com uma queixa, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral contra os 181 deputados que assinaram a CPI contra os abusos de autoridade. Ou seja, há um propósito disseminado e em expansão no ar para sufocar quem queira denunciar. Denunciar faz parte da democracia. E se o sujeito denuncia sem base, ele se transforma numa pessoa de baixa confiabilidade. É assim que funciona a sociedade. Não precisa censura. Se o sujeito 3 vezes grita fogo e não tem fogo, ninguém mais vai dar bola. Ele pode até um dia falar a verdade e ninguém vai acreditar. Isso é uma velha parábola. Mas é isso que eu queria dizer. O senhor está cumprindo aqui uma tarefa importantíssima. Esta é uma das poucas janelas que está aberta para trazer a aragem da liberdade. E, no caso, da liberdade com responsabilidade. Senhor presidente, continuando a nossa fala, peço mais um minuto. Também quero destacar em relação à semana passada, até como esclarecimento, importante destacar que a moção foi aprovada e que não teve nenhum voto contrário àquela moção que esteve em votação. Eu não estive presente na votação, pois os colegas vereadores sabem, estou aqui na reta final do doutorado, estou levantando possíveis receitas de diminuição de custos para o município de Balneário Camboriú, também diminuição de necessidade de tributos da população. Dentre elas, eu apresentei na audiência pública de sexta-feira, importante audiência pública que fizemos na sexta-feira, sobre
a questão do transporte coletivo e que lá apresentamos receitas que alguns municípios estão conseguindo com patrocínios de empresas. Também destacar, e como esclarecimento, que muitas pessoas não acompanham as sessões, a votação das moções é no final da sessão, ocorre no final da sessão, e muitas delas, infelizmente, não têm relevância. Então, com isso, acaba ocorrendo baixo quórum na Câmara. Dessa forma, falando novamente sobre a votação da semana passada, eu não acredito que tenha sido de propósito dos colegas vereadores, como alguns aqui, inclusive, estavam em Brasília, não acredito ter sido de propósito que tenham se ausentado. E da mesma forma, até hoje, eu não lembro de nenhuma moção que foi rejeitada aqui na Câmara. Ou seja, também não há preocupação dos colegas que, se tivesse alguma moção relevante, não seria aprovada. Isso é a realidade, é a forma que acontece. Então, mais uma vez, destacar que o resultado da votação na semana passada foi favorável, a moção foi aprovada, depende do autor de enviar ao Congresso Nacional, não teve prejuízo algum. Se fosse rejeitada, aí sim poderia ter algum questionamento. O que não impediria, mesmo que tivesse sido rejeitada, não impediria que fossem feitas outras moções, como esta que está sendo feita hoje pela vereadora Juliana Pavan e com subscrição minha e de tantos outros vereadores, mais uma vez falando em preocupação com abusos e a CPI proposta pelo então vereador, o deputado Marcel Van Hatten, e agora que o senador Esperidião Amin propõe uma CPMI, então com participação de membros do Senado, e inclusive já com assinatura prévia daqueles que ainda assumirão. Então, dessa forma, no sentido de esclarecimentos e da outra moção que está em votação hoje, que será aprovada, agradeço à comunidade o tempo para fazer o esclarecimento e passo a parte, então, agradecendo também o tempo, a parte para o vereador Gelson Rodrigues. Obrigado, vereador. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.